Pauta do dia aqui, pauta do momento do nosso Jornal do Meio-Dia. Reclamação aí de alguns moradores sobre a questão dos aluguéis de Ceabra. Vamos lá então para a pauta no jornal. Queridos donos de imóveis de aluguel em Ceabra, Bahia, por gentileza, vamos pôr a mão na consciência. Todos sabemos que os imóveis são de vocês e vocês colocam o valor que quiserem para alugar. Mas está muito grosseiro os valores, né? O trem vale 500 por mês, vocês vão lá e pedem 800, 1.200. Gente, Ceabra é um lugar de pessoas assalariadas, com filhos que estudam, adolescentes. Nós precisamos comer, vestir, fazer uma consulta às vezes. Sejam mais justos com os valores pedidos, por gentileza. Deus lhe retribuirá cada um de vocês. Esse é o meu pensamento, esse é o meu desabafo e é o desabafo de muitos. Vamos entrar nessa pauta no assunto? A gente falou sobre isso também, professor, lá no nosso grupo, né? Que tem assuntos que são relevantes e também interessantes, e a gente traz aqui para a gente no Jornal do Meio-Dia. É importante a gente entender que, infelizmente, principalmente no interior, que não se tem o controle nas grandes cidades, né? Regulação. Que tem a regulação. Aqui, infelizmente, no interior, em Ceabra, não tem um controle. Regulação. Né? A regulação, obrigado, professor. Não se tem a regulação aqui em Ceabra. O que é que pode ser feito? Um contrato, né, professor? Correto. Se fugir do contrato, aí é onde você corre o risco daquele que é o dono da propriedade ou do imóvel de colocar o valor que quiser em cima da procura em cima da oferta e procura. E da procura. Então é preciso ter atenção. Débora é comerciante, aluga a casa e o comércio. O professor, casa alugada, Bolt também do mesmo jeito. Passa a palavra para vocês, começa contigo, professor. É isso, Neisvaldo, é fato que os preços dos aluguéis são abusivos aqui na cidade de Ceabra. Eu acho que isso fica bem claro do ponto de vista econômico mesmo na cidade, e pensar que é uma cidade que não tem geração de emprego e renda o suficiente por vários fatores. Não cabe a gente entrar agora exatamente nessa pauta, mas nessa pauta dos altos preços. E um dos fatores que contribui para isso é essa falta de regulação, ou seja, não existe necessariamente uma legislação que regule esse mercado imobiliário, sobretudo nas cidades do interior. Mas o contrato é essencial, Nerisvaldo, para garantir os seguros do ponto de vista de direitos para o inquilino, para quem é o dono do imóvel, certo? E para o contratante, para o locatário que está locando ali. O contrato ele é muito importante. Inclusive fiz esse comentário de manhã no nosso grupo dos comunicadores, no que diz respeito quando existe o contrato, na maioria das vezes existe um indicador econômico, o qual está previsto, e em cima desse indicador econômico, o qual acontece o reajuste anual do seu aluguel. E muitos locatários, por ingenuidade, por não ter conhecimento exatamente da legislação, como é que funciona, termina deixando passar despercebido. O principal indicador econômico é o IGPM, que é um indicador econômico que inclusive está negativo, ou seja, todos aqueles aluguéis que são com base nesse indicador não tem por que ter reajuste. Por quê? Porque é um indicador que está negativo. Mas também existem outros contratos que é previsto a partir da taxa Selic, é previsto a partir do IPCA+, dentre vários outros indicadores econômicos. Essas informações, elas precisam estar no contrato, né? Tem que estar no parágrafo, no contrato. Correto, precisa estar bem claro no parágrafo. E é a partir desse indicador econômico que acontece o reajuste. Mas muitos locatários, por não ter esse conhecimento, como eu disse, termina deixando passar despercebido, e muitas vezes também o dono do imóvel desconsidera essas informações, sobretudo do ponto de vista se os indicadores estão negativos, ainda assim ele faz o reajuste, e se os indicadores estão altos, ele aproveita para justificar dizendo que o indicador está alto. Inclusive devido aos bons números econômicos da nossa economia, queda da inflação, queda da taxa Selic, projeções positivas do PIB, a gente tem indicadores econômicos favoráveis nesse sentido. Ou seja, não tem por que esse reajuste tão alto em determinados aluguéis. Mas esse debate ele só é possível acontecer quando existe um contrato, que é o documento essencial para assegurar direitos para ambos os lados. Mas onde não existe o contrato fica muito difícil, porque aí cai na lei de oferta e procura, e é claro, por não existir exatamente uma
legislação própria de regulação desse mercado, cada dono de imóvel vai colocar o preço que achar considerável. E isso termina virando um efeito dominó na nossa sociedade, principalmente em cidades pequenas, para a gente não dizer que é o caso só de Ceabra, mas de várias outras cidades que têm dificuldades do ponto de vista mesmo da geração de emprego e renda, que é um grande problema, como eu disse, não só de Ceabra, mas de várias cidades do interior. O que acontece é isso, Nerisvaldo. É importante ter o contrato, é importante você ter ciência do que está assinando ali naquele momento e saber qual indicador econômico o qual está previsto no reajuste do meu aluguel daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá qual for o ano previsto, ali a quantidade de anos previstos para que aconteça o reajuste do seu aluguel. Essa é a pergunta-chave que deve ser feita diante de qualquer contrato, dentre outros pontos que precisam ser observados nesse momento. Esse aí foi um desabafo de morador de Ceabra, mas tem gente de Boninal aqui. O aluguel que era 350 já foi para R$2.000. Tem esse aqui que a gente ficou de fazer a leitura aqui que eu vou trazer para você. A Marlene Cardoso, né? Tá falando da questão dos aluguéis também lá em Novo Horizonte. Piatã não é diferente. E Ceabra sempre foi uma cidade de especulação, a gente sabe disso, isso é histórico, tá? Para aqueles que estão morando aqui, né? Os preços dos imóveis, né? Aluguel não era tão alto, mas os imóveis imobiliária é muito forte. Era bem forte aí nessa questão. E é uma realidade, mas a atenção é aquilo que o professor disse, tem que ficar ligado no contrato, porque ele vai ter todo o direito. O cara não quer pagar, tem quem queira, pois não, Débora? É isso, e assim também, às vezes o valor é alto para quem está pagando e para quem está recebendo também, às vezes, vai muito de ponto de vista, né? Tem a situação também que às vezes tem gente que deteriora a casa, aí quando sai tem que fazer toda uma reforma. A Marlene Cardoso, ela está falando aqui que está destruindo os imóveis todos lá em Novo Horizonte, né? O pessoal não cuida de jeito nenhum. Eu mesmo moro num apartamento, já tenho mais de 4 anos e eu procuro zelar. Eu cuido como se fosse mesmo minha casa. Mas, assim, realmente pesa. Tá caro, né? É caro. A gente tem esses investimentos, né, que estão sendo feitos na região, eólica, mineradora, grandes empresas vindo para a região, mas aí tem esse retorno que tudo sobe. Eliane de Souza, ela tá falando, Ceabra é minha terra natal, sonho em ter uma casa, voltar a morar em minha terrinha, mas por enquanto é inviável. Isso, Nerisvaldo. E assim, cabe, talvez, um colega nosso colocou aí no grupo, não precisamos citar nome, mas ele fez a provocação. E o legislativo, onde fica diante desse debate? Porque eu acredito que é uma pauta que pode sim ser discutida no legislativo, pode sim o legislativo legislar no sentido de criar uma lei que busque regular nesse sentido, para não desfavorecer os mais desfavorecidos na nossa sociedade, principalmente aqueles que não têm condições de pagar determinados aluguéis, ou até mesmo o poder público assumir uma política pública, certo? Uma política de Estado, que seria os aluguéis sociais, que já é pago por meio da assistência social, mas sabemos que o número é muito pequeno diante da demanda que é muito grande na nossa sociedade, aqui em Ceabra e em várias outras cidades. O importante é trazer o poder legislativo e o poder executivo para esse debate no que diz respeito a essa alta dos aluguéis e, como eu disse, e principalmente quando está previsto no contrato um indicador o qual está negativo e ainda assim o dono do imóvel insiste em dar o aumento do aluguel, sendo que não é justo, porque se no contrato está previsto que o aumento é conforme o indicador X e o indicador X está negativo, não tem justificativa, se não estiver previsto no contrato, o do porquê desse reajuste, e muitas vezes um reajuste fora do campo inflacionário do nosso país. A gente precisa lembrar que o balizador das relações econômicas na nossa sociedade é a taxa Selic. Por isso que a gente cobra uma taxa Selic muito mais baixa, para que o dinheiro possa circular, para que a economia possa de fato estar girando nesse sentido. E quando a gente tem uma taxa de Selic alta, isso representa que os juros está mais caro, e quando os juros está mais caro, isso afeta diretamente todos os processos que diz respeito às relações econômicas e financeiras. Nerisvaldo Sobril. Professor, gente, é da área, tá? Então por isso que ele gosta, estica, né? Ele começou lá, mas aí veio de novo, esticou de novo, só para explicar. A gente trouxe um exemplo de Ceabra, poder legislativo e executivo, mas a gente sabe, aqui está atendendo ouvintes, como a gente bem disse, de Novo Horizonte, tem um pessoal de Boninal, que está falando sobre essa questão dos aluguéis também. Já falei de Ibitiara, né? Tive que mudar de casa, morava na casa, era 300. E aí subiu para 800. Eu falei, mas como é que sobe desse jeito, né? Se quiser, se não quiser... Não quis, não tem condição, Nerisvaldo. Eliane de Souza, Ceabra já passou de ter investimentos em condomínios residenciais para alugar ou vender o imóvel. Dorivaldo Pereira, boa tarde, está aqui em Capão
Você vê que a gente estava falando de Capão de Novo Horizonte. Correto. E a gente ficou ali, será que é Capão lá em Palmeiras? Palmeiras. Tem um pessoal também que está nos acompanhando. O Dorivaldo é de Capão do Jacu. Capão do Jacu em Boninal. Abraça aí o pessoal de Boninal também. Daqui a pouco eu mando aqui para muita gente participando da nossa programação. Quer falar sobre algo? Quer reclamar sobre o seu aluguel, Boris? Não quero reclamar, inclusive acho que trazendo até outro lado, eu acho que existe. Então o preço também... seu do aluguel tá justo. Eu né, acho Boris? que sim, garotinho. Eu considero justo. E eu vou dizer por quê. Porque tem não muitos vou lhe donos... perguntar o valor. Pronto. Não tem vou deixar muitos aqui. donos de imóveis aqui em Ceabra também que são bastante flexíveis quando se encontra um inquilino que cumpre com as suas normas e principalmente com o seu Tá pagamento. vendo? Correto. Por outro lado, é importante ter o outro lado. Esse tá também. vendo? Por outro lado também eu percebo que existe cada vez mais uma flexibilização de negociação dos imóveis com o próprio dono do que as próprias corretoras, porque às vezes a dificuldade Corretora que é problema, hein, irmão? O corretor, ele muitas vezes ele não dá um aviso prévio de quando vai alugar. O dono tem todo esse cuidado de te avisar antes. Eu morei para um determinado local 6 anos e paguei o mesmo valor de aluguel. Hoje eu moro há 2 anos em uma casa e pago o mesmo valor de aluguel, e o dono tem esse cuidado porque ele não teve uma experiência boa com os antigos inquilinos que passaram, porque era questão de não pagar, trazia água, às vezes cortava água e luz, que não tinha essas obrigações também. Então tudo isso é negociável. Do mesmo jeito que existe essa questão aí de alguns preços exorbitantes, existem muitos donos que são flexíveis e que zelam pelos bons inquilinos. Sim. Eliana, rapidinho, Eliana Iraquara está indo na mesma direção, abuso do preço. O pessoal, essa vai vir a chapada todinha aqui, fala, professor. Não, só complementando o que Milson disse, para as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade, que tem dificuldade com ter uma renda fixa, uma renda garantida, é muito mais conveniente procurar o dono do imóvel propriamente do que uma corretora, porque quando você procura uma corretora, tem uma série de burocracias, uma série de pontos no contrato que precisa ser cumprido, inclusive para corretoras. Porque tá tudo com as placas de corretora tomando conta de tudo. É difícil. É isso, né? Nerisaldo. É difícil, mas cabe às pessoas menos favorecidas, certo? As pessoas que não têm tantas condições na nossa sociedade, como eu disse, que não tem uma renda fixa garantida, está procurando o dono do imóvel. Como você disse, Nerisaldo, dá um pouco mais de trabalho, porque sabemos que a cidade está tomada pelas corretoras, é claro, correto? Mas as pessoas que não têm tantas condições é uma alternativa diante dessa situação. Vamos fazer um levantamento aqui para a gente ter base? Vamos lá. Bolt já disse, porque assim, as pessoas podem estar desanimadas, mas pode ser que não. Pode ser que tem como encontrar os donos. Bolt foi com o dono, não foi de imóvel? Eu também trato diretamente com Diretamente com o dono, professor? Diretamente com a dona. Então tem muita corretora, mas tem muito dono com os imóveis aí. Tive experiência, né? com uma corretora, não fiquei satisfeito e resolvi, a partir do meu segundo aluguel, do meu segundo imóvel locado aqui na cidade, negociar diretamente com o dono do imóvel.